Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Bom dia. Muito bom dia, senhor mestre Dinho, tudo bem? Tudo bem. É boa tarde, né? Mas como eu não almocei, eu estou falando bom dia. Né? Nós dois, né, mestre Dinho? Tá ok. Juiz É um Oscar? prazer estar aqui. Sim, igualmente. Juiz, eu vou fazer aquela configuração da monetização. É rápido. Proceda. Está me ouvindo bem? Estou. Tá tudo certinho. O juiz está acompanhando aí. É telecâmera. Eu estou. E que tal o Mercado Pago? Como é que está as participações? O desconto que o senhor oferece? Também na Shopee? Pois é, juiz. Eu estou aguardando ainda. Até o momento, ainda o mestre Dinho não recebeu nada. É porque tem pouco tempo né? Tem pouco tempo, mas eu espero que vai dar certo. Eu vou retornar. Vai dar certo, juiz. Ele pode conversar, viu? Eu vou voltar lá. Pode conversar, juiz. Aham. Deixa eu retornar aqui agora para. Deixa eu ver aqui. Agora. Opa! Achei de novo. Achei o juiz. Agora de novo. Pronto, juiz Oscar Aníbal Chapan. A live é do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito obrigado, mestre Dinho. Amém. É um prazer estar na sua presença, senhor Edmundo Amado, teólogo musical, pessoa libada, homem extraordinário, com um propósito divino. O senhor e sua família sejam sempre enaltecidos. Amém. Deste propósito mundial. Assim seja. Quem está falando? Pode falar, pode falar. Assim seja. Assim seja, mestre Tim. Então vamos lá. Hoje, dia 20 de março de 2026, 3 dias antes do meu nascimento, dia 23 de março de 1957. Vamos então ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, juiz corregedor internacional para a missão estabelecida na intervenção pela segunda vez. A primeira foi no governo Fernando Henrique, que o Fernando Henrique faliu o Brasil 5 vezes, acabou com o sistema financeiro do Brasil, estabeleceu nova moeda, estabeleceu novo critério de bancos, facultando o crime de anatocismo, juros sobre juros, ação perversa global, que se estabeleceu na administração da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, ou seja, os mesmos, com a administração do Comitê Chinês, máfia do fentanil,
tráfico internacional de ópio, cocaína, LSD, êxtase, cristal, todo tipo de anfetamina, todo tipo de contrabando global, armas, urânio enriquecido, contrabando de petróleo, default da Petrobras, enfim, estabeleceu leis através do conluio de parlamentares já identificados em todo o processo global no planeta. Conhecido este comitê chinês, esta administração. Ele é o identificado desde a primeira intervenção do árbitro, o senhor Oscar Aníbal Champano, que, arguindo o presidente da República Federativa do Brasil no interstício do mandato do transmissão de poder, o senhor Marco Aurélio Melo, presidente da República, foi arguido. O senhor vai entregar o Brasil e dividi-lo como se fosse uma pizza para os credores que alegam ter terras, minérios, água potável? E o senhor Marco Aurélio disse: de jeito nenhum faria isso. O senhor pode ficar tranquilo, faço questão, assim que acabar com as resoluções no Planalto e fazendo os despachos, lhe chamarei para que o senhor esteja presidindo o Conselho de Justiça, última instância a monitorar e estabelecer o Tribunal Penal Internacional para ser o árbitro na gestão de funcionalismo público da República Federativa do Brasil. Aguardei no hotel em Brasília e recebi o telefone do GSI alegando que, devido a tarefas, seria chamado em breve e me dei por satisfeito. Me desloquei de Brasília para o Rio de Janeiro. Eu e os meus pares na intervenção na República Federativa do Brasil pelo Tribunal Penal Internacional, com 125 países signatários deste tribunal. Passaram-se os anos, se estabeleceu um novo litígio, ao qual, hoje, dia 20 de março de 2026, temos fatos, atos e circunstâncias de crimes interfronteira praticado por presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Invadiram na Europa, na Oceania, no Oriente, na Ásia, estabelecendo o Comitê Chinês em averbação de leis internacionais a serem colocadas para delipêndio dos tesouros de 196 países integrantes da OCRIM, ONU, que está estabelecida há 42 anos, em forma vitalícia, teocracias e opressores com práticas imorais, ditadores, China e Rússia, em forma vitalícia, ao mandato e à intercessão nesta organização criminosa, ONU,
e também fazendo arguições de legitimidade, colocando o Comitê Chinês, através da estrutura do governo do narco-país Brasil, estabelecido pelo PT em várias administrações, ao funcionalismo público, ao dilipêndio do Tesouro Federal, patrimônio do Brasil, a ser roubado. A China nunca pagou nenhuma conta de importação feita para o país China. Quem pagou sempre foi o BNDES, através de forma triangular, estabelecida por bancos domésticos, que com projetos faziam os pagamentos ao BNDES e este voltava para ser delipendiado esse dinheiro brasileiro de mais de 10 trilhões de dólares que estão em processo administrativo de cobrança de juros, de crime de anatocismo, juros sobre juros, que não são pagos pelo Banco Central Brasileiro. Porque este dinheiro, que é separado para pagar a prestação deste crime, anatocismo, juros sobre juros, praticado pela Febraban no Brasil, é assim depositado numa conta representativa nos Estados Unidos da América e ela é depositada no BNDES. E este retorna com toda a suplantação de créditos de precatórios que servem para pagar dívidas bancárias por dinheiro vivo. Ou seja, eles entregam moedas podres e pegam o dinheiro que estão nos bancos, 247 bancos que operam com 4 bancos regionais brasileiros para a usura. Tudo feito pelo Banco Central na localidade de Basileia, Suíça. 56 bancos centrais a lavar o dinheiro do narcotráfico global. Então, a estrutura da nação traficante Brasil paga os terroristas globais, paga o narcotráfico, paga o contrabando de petróleo, compra e venda de armas. Tudo já identificado, com o aval jurídico do Comitê Chinês operante no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles já com fatos, atos e circunstâncias que os levam ao pelotão de fuzilamento por crime grave. Não cabe nenhum tipo de recurso e eles têm já, por ter cometido espionagem e ter estabelecido conluio e proteção ao crime do elemento que tem prêmio dado pelo FBI de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes. Ele será extraditado imediatamente para os Estados Unidos. As tropas dos especialistas, forças especiais, se encontram já em Brasília.
o senhor Marco Rubio, depois de uma intervenção no bunker do Palácio em Brasília, da residência de Alexandre de Moraes, num bunker, ele foi aberto por ordem judicial, depois de ser ameaçado por Alexandre de Moraes. Mais de 240 milhões de dólares em notas de 20 e 50, oriundos de paraíso fiscal, barra de ouro, diamantes, armamentos, em que o FBI e a Polícia Federal. Em desenvolvimento jurídico absolutamente devastador para Lula e governo brasileiro, que marca vitória decisiva para Trump em guerra geopolítica e legal, que tem travado contra Brasil, Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou ontem à tarde, em decisão surpreendente rápida, executada com eficiência militar, mandado de busca e apreensão internacional contra arquivos e documentos que Lula mantém em território americano, especificamente em cofres de bancos em Nova York e Miami e em servidores de dados localizados na Virgínia que armazenam correspondências pessoais dele, registros financeiros, comunicações diplomáticas, sensíveis e, segundo alegações de procuradores americanos, evidências de crimes incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal, conspiração para violar sanções americanas e obstrução de justiça. E essa autorização não é teórica, não é simbólica. Agentes do FBI já executaram mandados nas primeiras horas desta manhã, entraram em cofres bancários usando autorizações judiciais que bancos não puderam recusar, coletaram milhares de páginas de documentos físicos, acessaram servidores, copiaram terabytes de dados digitais. Tudo agora está sob custódia de autoridades americanas, sendo analisado por força-tarefa especializada em crimes financeiros internacionais. E essa ação não aconteceu por acidente, não foi processo legal ordinário. Foi resultado de campanha orquestrada meticulosamente por equipe legal de Trump, trabalhando em coordenação com procuradores federais com agências de inteligência com Departamento de Justiça, para construir caso que fosse juridicamente sólido o suficiente para convencer juízes americanos que há causa provável de que Lula cometeu crimes sob lei americana e que evidências desses crimes estão localizadas em ativos que ele mantém nos Estados Unidos. Campanha durou meses e envolveu coleta de evidências de múltiplas fontes, incluindo vazamentos de informações, de inteligência de testemunhas cooperantes, de registros financeiros internacionais, até que, finalmente, tinha um pacote robusto o suficiente para apresentar a tribunal. E timing da execução foi calculado para maximizar impacto político. Aconteceu exatamente quando Lula estava em meio a viagem diplomática importante, tentando consolidar alianças, tentando apresentar Brasil como líder de mundo em desenvolvimento. Então ter notícia de que está sendo investigado criminalmente nos Estados Unidos, de que documentos pessoais dele foram apreendidos, mina completamente credibilidade dele. Força-o a cancelar compromissos para lidar com crise legal, coloca-o na defensiva. Transforma o que deveria ser tour de vitória em desastre de relações públicas. E mais devastador ainda, é que documentos apreendidos aparentemente contêm informações extremamente comprometedoras. Segundo vazamentos iniciais de fontes próximas à investigação, há evidências de que Lula usou empresas de fachada nos Estados Unidos para esconder ativos obtidos através de esquemas de corrupção no Brasil. Há registros de transferências financeiras totalizando dezenas de milhões de dólares, que não podem ser explicados por fontes legítimas de renda. Há comunicações entre Lula e intermediários financeiros, discutindo estratégias para evitar detecção por autoridades fiscais. Há até evidências de que Lula mantinha conta bancária secreta em nome de familiar falecido para esconder dinheiro. Então, não são apenas irregularidades menores, são potencialmente crimes graves, que, se provados, podem resultar em acusações formais, em prisão, em confisco de ativos. Mas antes de eu detalhar exatamente o que foi apreendido, revelar que tipo de documentos foram encontrados, explicar o processo legal que levou a essa autorização e analisar o que isso significa para o futuro político de Lula e para relações Brasil-Estados Unidos, preciso que você se inscreva aqui na Voz Central imediatamente, porque nas próximas horas, o governo brasileiro vai lançar ofensiva de propaganda, tentando apresentar isso como perseguição política, tentando minimizar importância legal, tentando atacar legitimidade de processo americano. Então você precisa entender fatos antes que consigam distorcer narrativa. Ativa o sininho para todas as notificações, porque essa história vai continuar explodindo conforme mais documentos são analisados, conforme mais detalhes vazam, conforme implicações se tornam claras.
E deixa aquele like massivo que ajuda o algoritmo entender que brasileiro merece saber. Verdade sobre o que líder deles está enfrentando, não versão sanitizada que governo apresenta. E olha, se você valoriza jornalismo investigativo corajoso, tem super thanks aqui embaixo. Cada contribuição fortalece nossa capacidade de continuar esse trabalho crucial. Então, muito obrigada, antecipadamente a todos que vão apoiar. Vamos direto aos detalhes, porque são absolutamente explosivos. Processo legal começou há aproximadamente 7 meses, quando procuradores federais no Distrito Sul de Nova York, que tem jurisdição sobre muitos crimes financeiros, internacionais porque envolvem bancos em Nova York, receberam informação de fonte confidencial sobre ativos suspeitos que Lula mantinha nos Estados Unidos. Fonte que não pode ser identificada por razões de segurança, mas que aparentemente tem conhecimento direto de operações financeiras de Lula, forneceu lista específica de contas bancárias de empresas de fachada de propriedades de investimentos. Procuradores começaram investigação discreta solicitando registros bancários usando poderes de intimação que têm sob lei americana. Bancos são obrigados a cooperar com investigações criminais. Então forneceram registros que confirmaram que contas realmente existiam, que tinham saldos substanciais, que havia padrões de atividade financeira consistentes com lavagem de dinheiro, transferências estruturadas em valores pequenos, para evitar gatilhos de relatório depósitos de fontes obscuras em paraísos fiscais retiradas, coordenadas com eventos políticos específicos no Brasil. Com essa evidência, preliminar procuradores apresentaram caso a grande júri corpo de cidadãos que avalia se há causa provável para acreditar que crime foi cometido. Grande júri ouviu testemunhas, examinou documentos, fez perguntas, então votou por emitir indiciamento selado contra Lula, acusando-o de múltiplas violações de leis americanas, incluindo lavagem de dinheiro sob lei de sigilo bancário, evasão de impostos sobre renda obtida através de fontes americanas e conspiração para defraudar Estados Unidos. Indiciamento selado significa que acusações existem, mas não são tornadas públicas ainda. Isso permite que investigadores continuem coletando evidências sem alertar alvo de que está sob investigação. Dá vantagem tática crucial e previne que evidências sejam destruídas enquanto investigação continua. Com indiciamento em mãos, procuradores então solicitaram a juiz federal autorização para executar buscas e apreensões de ativos e documentos de Lula, localizados nos Estados Unidos. Petição de mais de 100 páginas detalhava cada conta, cada propriedade, cada localização de documentos, explicava por que havia causa provável para acreditar que continham evidências de crimes, argumentava que a apreensão era necessária para prevenir destruição de evidências. Juiz federal analisou petição por vários dias, consultou com especialistas legais sobre questões de jurisdição internacional. Então, emitiu série de mandados autorizando o FBI a executar buscas, especificando exatamente o que podia ser apreendido, estabelecendo procedimentos para proteção de privacidade de materiais não relacionados a crimes. Execução dos mandados foi coordenada cuidadosamente para acontecer simultaneamente em múltiplas localizações, evitando que Lula ou associados pudessem ser alertados e mover ou destruir evidências em outras localizações. Equipes de agentes do FBI foram brifadas sobre cada localização, preparadas para lidar com possível resistência, equipadas com equipamento técnico necessário para acessar cofres para copiar dados digitais. Em Nova York, equipe de 6 agentes chegou a banco privado em Manhattan, às 6 da manhã, apresentou mandado a gerente de banco que inicialmente resistiu, alegando que cofres eram propriedade privada protegida. Mas quando agentes mostraram autorização judicial assinada por juiz federal, banco não teve escolha a não ser cooperar, abriu sala de cofres, permitiu que agentes acessassem cofre específico registrado em nome de empresa de fachada ligada a Lula. Dentro do cofre, agentes encontraram documentos físicos, incluindo contratos de empresas offshore, extratos bancários de contas em múltiplos países, registros de propriedades em nome de terceiros, até dinheiro em espécie, aproximadamente $200 mil em notas de 100. Tudo foi fotografado, catalogado, colocado em sacos de evidência, lacrados, removido para a instalação segura de FBI. Em Miami, operação similar foi executada em banco diferente, onde Lula mantinha segundo cofre. Esse cofre continha, principalmente documentos eletrônicos, pendrives, discos rígidos externos, que quando posteriormente analisados, revelaram conter e-mails pessoais de Lula, que ele aparentemente mantinha cópias de backup.
Planilhas financeiras detalhando transações que nunca foram reportadas a autoridades fiscais, comunicações com advogados discutindo estratégias para estruturar transações de forma a evitar detecção. Na Virgínia, onde Lula mantinha conta em serviço de armazenamento de dados em nuvem FBI, obteve acesso através de ordem judicial ao provedor de serviço, que foi obrigado a entregar chaves de criptografia e dados completos. Análise preliminar revelou correspondências entre Lula e intermediários financeiros em paraísos fiscais, discutindo o estabelecimento de estruturas corporativas complexas, projetadas para obscurecer propriedade real de ativos. Total de material apreendido é massivo, aproximadamente 15.000 páginas de documentos físicos, 3 terabytes de dados digitais, incluindo dezenas de milhares de e-mails, documentos de processamento de texto, planilhas PDFs, fotos até gravações de áudio. Vai levar semanas, possivelmente meses, para analistas forenses examinarem completamente todo o material, mas amostras iniciais sugerem que há evidências substanciais de atividade criminosa. E vazamentos de fontes próximas à investigação, embora não confirmados oficialmente, sugerem alguns dos achados mais comprometedores. Primeiro, há evidências de que Lula recebeu aproximadamente 35 milhões de dólares através de esquema de propinas, relacionado a contratos de Petrobras. Dinheiro foi canalizado através de empresas de consultoria fictícias, transferido para contas em paraísos fiscais, então usado para comprar propriedades e investimentos nos Estados Unidos em nomes de terceiros. Segundo, há registros de que Lula mantinha conta secreta em banco suíço, em nome de cunhado que morreu há 10 anos. Conta continuou ativa, recebendo depósitos, mesmo após morte do titular nominal, sugerindo que Lula estava usando identidade de pessoa falecida para esconder ativos. Isso é fraude grave sob lei americana e suíça. Terceiro, há e-mails discutindo pagamentos a políticos americanos e a funcionários de organizações internacionais, aparentemente tentativas de comprar influência ou obter tratamento favorável em processos regulatórios. Isso pode violar Foreign Corrupt Practices Act, lei americana, que proíbe suborno de oficiais estrangeiros. Quarto, há evidências de que Lula usou informação privilegiada obtida através de posição como presidente para fazer investimentos lucrativos em empresas que sabiam que receberiam contratos governamentais ou aprovações regulatórias favoráveis. Isso é insider trading, que é crime sob lei de valores mobiliários americana. Quinto, há comunicações sugerindo que Lula coordenou com aliados políticos para obstruir investigações sobre corrupção, incluindo discussões sobre como pressionar investigadores, como influenciar nomeações judiciais, como usar mídia para desacreditar testemunhas. Isso é obstrução de justiça, crime grave sob lei americana. Se mesmo metade dessas alegações for comprovada através de documentos apreendidos, Lula enfrenta a perspectiva de acusações criminais formais nos Estados Unidos que poderiam resultar em mandado de prisão internacional, em confisco de todos os ativos dele, localizados em jurisdição americana, em destruição completa de reputação internacional dele. Reação de Lula foi imediata e furiosa, convocou coletiva de imprensa emergencial, onde denunciou operação como perseguição política orquestrada por Trump, alegou que documentos foram plantados, que evidências foram fabricadas, que todo o processo é tentativa de golpe contra governo democraticamente eleito do Brasil, mas negações foram genéricas, não abordaram especificamente documentos ou contas mencionados em vazamentos. Governo brasileiro emitiu nota formal de protesto a Estados Unidos, alegando que a operação viola a soberania brasileira, que não foi dada a oportunidade de cooperar voluntariamente, que processo foi conduzido de forma que prejudica relações bilaterais. Mas protesto tem pouco efeito prático, porque Estados Unidos têm jurisdição sobre ativos localizados em território americano, independentemente de nacionalidade do proprietário. Advogados de Lula anunciaram que vão desafiar legalidade de mandados de busca, argumentando que foram obtidos baseados em evidências fabricadas que violam direitos constitucionais de Lula que deveriam ser anulados, mas prospects de sucesso são limitados porque tribunais americanos geralmente dão grande deferência a procuradores em investigações criminais, especialmente quando envolve segurança nacional ou crimes financeiros internacionais. Politicamente, impacto é devastador para Lula. Base de apoio dele já estava erodindo devido a problemas econômicos e escândalos domésticos. Agora enfrenta a perspectiva de processo criminal internacional. Isso vai ser usado implacavelmente por oposição que já está pedindo renúncia dele, argumentando que não pode governar efetivamente enquanto enfrenta acusações criminais sérias.
Aliados de Lula estão em modo de pânico, alguns estão discretamente se distanciando, não querendo ser associados com o escândalo crescente, outros estão defendendo publicamente, mas com pouco entusiasmo, porque sabem que se evidências são reais, não há defesa efetiva disponível. Internacionalmente, a credibilidade de Lula está destruída, países que estavam considerando fortalecer laços com o Brasil. Agora estão reconsiderando organizações internacionais onde Lula tinha influência, estão questionando integridade dele. Investidores estrangeiros estão reavaliando o risco de fazer negócios com o governo que pode estar comprometido por corrupção. Para Trump, isso é vitória política massiva. Conseguiu usar sistema legal americano para neutralizar adversário geopolítico. Conseguiu expor o que alega ser corrupção de Lula. Conseguiu demonstrar que Estados Unidos ainda tem ferramentas poderosas para punir líderes estrangeiros que desafiam interesses americanos, e fez tudo isso de forma que parece legal, legítima não como operação política crua. Economicamente, mercados brasileiros estão em queda livre. Bolsa caiu 5%, hoje real está em mínima histórica contra dólar. Agências de classificação estão considerando rebaixar rating de crédito do Brasil. Investidores estão fugindo, porque incerteza política combinada com problemas econômicos existentes cria ambiente impossível para planejamento de longo prazo. E isso é apenas começo. Conforme mais documentos são analisados, conforme mais evidências emergem, situação só vai piorar para Lula. Pode haver revelações adicionais, pode haver mais pessoas sendo implicadas, pode haver desdobramentos que ninguém antecipou, então estamos apenas no início de escândalo que pode remodelar completamente o cenário político brasileiro. Pessoalmente, acho que independentemente de motivações políticas de Trump atrás de investigação, se documentos revelam crimes reais, então Lula deve enfrentar justiça. Ninguém deve estar acima da lei. Não importa quão popular, quão poderoso, não importa quantas pessoas votaram nele. Se cometeu crimes, deve pagar consequências. Mas também reconheço que há perigo real de que processo seja usado seletivamente politicamente, que evidências sejam apresentadas de forma distorcida, que justiça seja instrumentalizada para fins geopolíticos. Então precisamos de vigilância constante, de escrutínio rigoroso, de compromisso com verdade, não com narrativas convenientes. Então, se você quer que verdade prevaleça, compartilha este vídeo. Pressiona por investigação justa, transparente. E se você valoriza jornalismo que não tem medo de confrontar poderosos, apoia através do Super Thanks. Voz Central vai continuar lutando pela verdade. Nos vemos no próximo vídeo, e lembrem, justiça atrasada é justiça negada, mas justiça politizada também não é justiça. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer.
Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho, afiliado da Shopee. Aproveita as promoções
Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dil. Construa Civil Mestre Dil.